E essa mensagem, estava pensando em trazer hoje uma mensagem, fugindo da nossa programação, para também ser uma forma de nos explicar algumas coisas da nossa igreja. Por exemplo, você olha na nossa agenda de dezembro e temos tantas coisas, né? Nós já estamos planejando janeiro. Janeiro vamos dedicar a missões. O mês de janeiro vai ser um mês dedicado a missões. Vou dedicar todos os finais de semana de janeiro para a nossa conferência missionária, a nossa 31ª conferência missionária. E estamos já passamos para o conselho da igreja, já uma agenda de 2018, e estamos aí trabalhando muito. E nós nos perguntamos, por que nós fazemos tanto? Porque esse esforço da igreja, esse trabalho que dá realmente muito trabalho para fazer, por que há tanto esforço, há tanta organização, há tanto planejamento, há tanto investimento? Por que nós fazemos tanto? Você se perguntou sobre isso? Eu queria que nós ficássemos em pé e lêssemos Gênesis capítulo 18, versículo 17 a 19. Está falando aqui, Deus está explicando a chamada de Abraão. Abraão já foi chamado por Deus, agora Deus vai usar Abraão para livrar o seu sobrinho Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão é o parceiro de Deus, Abraão é o amigo de Deus, Abraão é o servo de Deus, Abraão é aquele instrumento de Deus para realizar a sua vontade de criar o povo de Israel, de por ele ser proclamados os grandes feitos de Deus e as promessas de Deus para aquele povo de Israel. E Abraão é o começo de tudo isso. E no versículo 17, 18, 19 de Gênesis 18, nós temos uma das razões porque Deus escolheu Abraão. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele, em Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Lembra que o Messias, Jesus, vem de Abraão, vem da linhagem de Abraão. E diz o versículo 19: porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus diz: eu conheço Abraão, e eu sei que ele vai ensinar aos seus filhos, vai ensinar a sua casa, vai ensinar a sua família, para que guardem o caminho do Senhor. Deus escolheu Abraão, porque Deus tinha preparado Abraão para ser um guardador, um cuidador, um homem que iria liderar bem a sua família, que ia formar com temor do Senhor a sua família. Talvez aí um dos grandes elogios na vida de um servo de Deus, de um homem de Deus. Um homem que Deus olha e diz: eu conheço, ele vai guardar a sua família nos caminhos do Senhor. Pai querido, pedimos a tua bênção para a nossa mensagem de hoje. Rogamos principalmente, ó Pai, que o Senhor, na tua grande misericórdia, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem se revelado com muita graça para o teu povo. Nós não merecemos, nós somos ingratos, nós não somos reconhecidos tantas vezes e nem fazemos, ó Pai, o que o Senhor quer, o que o Senhor dirige, o que o Senhor abençoa tanto o teu povo. Mas nós nos alegramos porque o Senhor tem dado ao teu povo a perseverança de prosseguir. É o Senhor que tem feito isso em nossas vidas. E em nome de Jesus eu peço que mais uma vez o Senhor reforce os conceitos, os teus princípios, imprima a tua palavra em nós, ó Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Por que fazemos tantos?
Vocês viram hoje pela manhã, nós falamos hoje, né, na nossa Assembleia, apresentamos algumas programações para 2018, e nós vamos ter, no período de Carnaval, Celebrando a Família 2018, e vamos ter aqui no período de 10 a 14 de fevereiro, começamos no sábado de Carnaval e vamos até quarta-feira, serão 5 dias de programações intensas, com o pastor David Merkel e a sua esposa. Eles vêm de São Paulo, eu tenho elogiado, porque eu ouvi a mensagem do pastor David Merkel, e para mim é um dos maiores, melhores expositores para as famílias. Eu conheci há uns 30 anos atrás, e eu louvo a Deus pela vida desse servo de Deus. E ele vem com a sua esposa, ele está com muitos problemas de saúde na família, vai explicar para nós isso aqui, mas ele está deixando lá as coisas lá ajeitadas para poder estar aqui conosco no Carnaval. E a mensagem que ele vai pregar, as mensagens, né, o tema, eu vou pregar com ele também, será a esperança para a família no século 21. Vamos ter aí 5 dias intensos de programações, de mensagens, de estudo da Palavra de Deus. Depois, em julho, nós vamos ter o nosso retiro da EBEC, nosso retiro em que nós trabalhamos com as crianças, né? Principalmente as crianças, de 11 a 15 de julho. É um dos retiros muito importantes. Ainda não sei o tema do retiro da EBEC, mas deve ser soldado de Cristo, guerreiro do Senhor, vencedores por Cristo, deve ser alguma coisa de luta, de guerra. Geralmente os temas da EBEC chamam as crianças para a luta, para vencerem, para serem fiéis ao Senhor. Mas já estamos com a data aí programada. Depois, em outubro, teremos o tão sonhado retiro de jovens de 3 dias, né? Vamos fazer, aproveitando o feriado de 12 de outubro, na sexta-feira, vamos fazer sexta, sábado e domingo. É um sonho dos jovens quando a gente faz o retiro de 3 dias completo. E nós já convidamos o pastor Ion Morato, ele vai vir para cá, vou pregar com ele também nesse retiro de jovens. E nós já temos o tema, né? Vai ser baseado no Salmo 119:9, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a palavra do Senhor. E o nosso tema provisório, assim de forma, será Jovens Crentes, Corações Puros. E já estamos programando fazer lá no Pacuti, lá na serra, lá num friozinho, e tantas atividades vão ter lá também. E também nós temos, em final de novembro, o nosso retiro de casais, também estamos já programando, e já acertamos lá em Pacuti, foi muito bom, e queremos repetir lá, e convidamos o pastor Alain e eu também, para nós falarmos, nós pregarmos sobre os casais. E temos até pensado num tema, né? Temos até já estudado algum tema. Pegamos aquela música, como é a música? Eu gosto tanto de você. Isso é amor. Conta aí um pouquinho. Nós estamos pegando alguns trechos dessa música e estamos querendo pegar o tema, ainda não estamos escolhido ainda qual é o tema, mas estamos pensando, vamos aprender juntos, porque fala sobre isso, né? Como é que diz? Dá para botar a letra aí? Então, podemos pegar um trecho dessa letra, até ficar repetindo lá. Eu gosto tanto de você. Vamos juntos aprender, e um ao outro compreender. Seria um bom tema, né? Eu gosto tanto de você, né? Também seria um bom tema. E também eternos namorados, olha só que legal, né? Vocês não vão cantar no retiro, não sei que aconteça alguma coisa boa daqui até lá. E muito rápido. Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Vamos juntos aprender, um ao outro compreender, pra andarmos lado a lado. Eu quero te fazer feliz, eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor.
Quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar amor. Isso é amor. Tchá, tchá, tcharararam, tchá, tcharararam, tchá, tcharararam, tchá, tchá, tcharararam, tchá, É ok. tcharararam. Eu fiquei emocionado com isso, rapaz. Como é que um rapaz desse está solteiro ainda? Né? Deus deve estar escolhendo uma coisa muito boa para você, né? Mas tem tanto... Como é que pode? Ele está escolhendo muito, não é não, rapaz? Né? Então, mas há tantos frases legais para fazer um tema de um retiro, né? E eu acho que eu vou mudar. Eu não entendi. Esse tema seria bom. Tchá, 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 lá, lá, lá. E eu acho que tem coisas aí nesse tchá, lá, lá, lá. Vai para lá, você ainda não sabe o que é isso, não. Ok. Muito bem. Então, nós estamos programando, nós estamos planejando, né? Para você ter uma ideia, já estamos planejando 2019. Né? É difícil organizarmos tantas coisas. E você se pergunte, porque nós nos perguntamos também, queremos ver aqui algumas respostas. Por que nós fazemos tanto? É porque nós queremos ser dinâmicos? É porque queremos ser uma igreja dinâmica, queremos ocupar espaço? Não é nada disso. Sabe por que nós fazemos tanto? É porque nós estamos muito envolvidos no trabalho de restaurar, de preservar as famílias. É por isso que temos programação do semi-retiro de carnaval, o Celebrando a Família, retiro para as crianças, retiro para os jovens, retiro para os casais, para as senhoras. É porque nós queremos, como igreja, sermos esses cooperadores das famílias para preservar as famílias cristãs. Há um perigo aqui, que muitas vezes as pessoas não somente são vítimas desse perigo, mas elas às vezes se enganam com isso. Pensam que é uma tarefa da igreja salvar a sua família. E não é tarefa da igreja. A responsabilidade pela família é do pai e da mãe. Eles são os responsáveis perante Deus. A igreja entra com o seu trabalho de ser auxiliador, de ser esse que vai fazer uma cooperação, de vai lhe dar instrumentos, de vai incentivar você, de vai ter que também ensinar a você, vai trazer tudo que possa preparar, fortalecer, para que você exerça esse trabalho na sua casa. É por isso que nós nos esforçamos tanto, para que você entenda o seu papel, para que você exerça o seu papel. Então, por quê? Porque as famílias, quero apresentar aqui umas 6, 7 coisas, porque as famílias devem ser o alvo da preocupação dos pais. Nós não podemos mais ignorar os perigos que as nossas famílias estão suscetíveis hoje na nossa sociedade. Gente, eu nunca vi, na história, pelo menos nos meus 30 e poucos anos de ministério, eu nunca vi tanto ataque para a família, contra a família. Nunca vi tamanho desaforo, tentando abocanhar as nossas crianças, querendo separar os casais, querendo destruir as famílias. E nós devemos, como prioridade na nossa vida, antes de qualquer coisa, nos preocuparmos com a nossa família. Foi o que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 18, versículos 17 e 19. Olha, Deus que vai chamar Abraão para formar uma nação, para ele abençoar o mundo inteiro. Nele serão benditas todas as nações da terra. Ele vai ser o instrumento de Deus para trazer o Senhor Jesus Cristo, da descendência de Abraão,
para trazer a salvação ao mundo inteiro. Mas na grande missão que Deus estava dando a Abraão, ele tinha que ter uma qualidade, que era a qualidade de cuidar da sua família. Ele diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Dentro dessa grande missão universal, que já está aí com 4.000 anos, a bênção de Abraão, mas havia uma qualidade essencial de Deus na vida de Abraão: o cuidar da sua própria casa, o cuidar da sua família, de ensinar os seus filhos, de preservar a sua esposa, de pensar nas gerações seguintes, dos seus netos, bisnetos, se iriam guardar o temor do Senhor. O pai, o marido, é sempre lembrado por Deus dessa grande responsabilidade dele. Os judeus até hoje, eles recitam o chamado o Shema. Shema em hebraico é o verbo ouvir, é o verbo escutar, e tem o sentido, como nós em português, também o sentido de obedecer. Quando nós falamos: menino, ouve teu pai, ouve, não é somente escutar, mas obedecer. Também na língua hebraica, quando Deus diz: ouve Israel, escuta Israel e obedece Israel. O Shema está no capítulo 6 de Deuteronômio, capítulo 5 são os mandamentos, quando Deus dá os mandamentos, e a partir do versículo 3, ele diz a primeira expressão do Shema, do ouve. E é interessante que ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Primeiro, um compromisso pessoal. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, vai ser parte da nossa vida, impressas na nossa constituição de vida, na nossa alma. E diz o versículo 7, e as ensinarás a teus filhos. E quando nós estamos estudando hebraico, a primeira coisa que nós vamos aprender, quando vamos aprender os pronomes pessoais, é que há os pronomes pessoais da primeira pessoa, que se refere ao homem, e quando se refere à mulher. Em português é só tu, né? Eu posso falar com um homem tu, e posso falar com a mulher tu, só tem um pronome pessoal. Mas no hebraico não, quando eu falo com um homem, eu digo um tu, e quando eu falo com a mulher, já é o outro pronome tu, já é uma forma feminina. E quando ele fala aqui, ele fala do tu amarás, ele está se chamando a atenção para os pais, para os homens. Ele está dizendo: é tu, estou falando com os homens, estou falando com os maridos, estou falando com os esposos, estou falando com os pais, estou falando com vocês, porque Deus está colocando dentro desse grande momento do Shema, do ouve Israel, a responsabilidade para com os pais, para com os seus filhos. Ele diz: e tu as ensinarás, no versículo 7, a teus filhos, e delas, dessa palavra de Deus, tu falarás assentado em tua casa, e tu também falarás dela andando pelo caminho, e tu farás dela quando se deita e quando se levanta, de manhã e de tarde, e tu as escreverás, né? Tu atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Encha a palavra com a palavra de Deus a sua casa. Coloque a palavra de Deus no seu lar. Responsabilidade do marido, responsabilidade do esposo. Deus diz: ouve, escuta isto. É você dizer: sim, Senhor. O hebraico tem uma expressão muito bonita, é o rinei. Rinei é quando o homem de Deus ouvia a voz de Deus, dizia:
é comigo, Senhor, eis-me aqui. E Deus estava falando para todo Israel, e Ele personalizando cada homem, falando para cada homem dando essa exortação. O maior conselho, amados, que um pai pode dar a um filho é para que ele seja homem. Nós temos que formar homens de Deus. Olha só o que foi, uma vez eu li isso aqui, 1 Reis capítulo 2, versos de 1 a 3, Davi estava para morrer, e ele estava passando o trono para Salomão. E sempre é bom nós escutarmos as últimas palavras de um homem. E o que é que Davi diz para Salomão? Qual vai ser o conselho crucial naquela hora da morte dele? O que é que ele vai exortar? O que é que ele vai dizer para Salomão? Qual vai ser o maior conselho que ele pode dar ao seu filho? E diz assim, 1 Reis capítulo 2, versos de 1 a 3. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E diz que ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Olha só que conselho. Esforça-te. Faz agora um esforço para que você seja homem. E no versículo 3 nós vamos entender o que Davi quis dizer quando ele disse que Salomão fosse um homem. Qual é o sentido dessa expressão? É que ele fosse forte, é que ele fosse varonil, é que ele fosse corajoso, é que ele se comportasse, tivesse uma voz grossa, é que ele fosse machão. O que Davi quis dizer que seja homem, meu filho? Está aí no versículo 3. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que nós sejamos obedientes a Deus, para que nós criemos o nosso lar, nós precisamos ser homens tementes a Deus. A fibra do homem não é quando ele quer impor suas ordens, a fibra do homem é mostrada quando ele obedece a Deus, quando ele se submete a Deus, quando ele se humilha perante Deus, quando ele está envolvido em encher a sua casa do Espírito Santo de Deus. O maior conselho que nós podemos dar aos nossos filhos e filhas também, a nossa descendência, é que sejam tementes a Deus, para que andem nos caminhos de Deus. Hoje pela manhã eu estava falando, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, é infinita a sua misericórdia, que Ele poderia apenas ordenar para a gente tinha que obedecer. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Então Ele ordena e eu obedeço, não precisava nem explicar porquê. Mas Deus, além de explicar porquê, Ele diz ainda, dá bênçãos para a obediência. Olha o que tem aí no final do versículo 3. Meu filho, se você for um homem de Deus, se você obedecer ao Senhor, se você andar na lei de Deus, se você for obediente aos princípios de Deus, meu filho, você vai ser abençoado, meu filho. Ele diz, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que tu fores. Deus dá a sua bênção, por misericórdia. Ele não era obrigado a fazer isso, mas Ele é tão bom, que ao mesmo tempo, quando Ele diz que andemos no caminho, e esse caminho é de bênção. Foi isso que nós acabamos de cantar aqui no Salmo 128, né? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em nosso cântico do pastor André, o homem que de coração teme ao Senhor. Como será bem abençoado? O começo do Salmo 128 dizendo, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é feliz, é realizado, é ver o fruto das suas mãos, é ter uma vida de paz. E Deus promete isso para nós.
Então, esse é o maior conselho que podemos dar aos nossos filhos: sejam de Deus, temam a Deus, perseverem, precisa ter fibra. O mundo vai seduzir vocês, o mundo vai ameaçar vocês, o mundo vai mostrar outras alternativas e outras opções. Para ser realmente forte, você vai ter que afirmar a sua confiança em Deus. Por que nós devemos ensinar nossos filhos a temer ao Senhor, a respeitar a Deus, a ter uma vida piedosa perante Deus? Porque um dia eles terão que governar, ou terão que viver na própria casa deles. Um dia nós não vamos mais influenciá-los diretamente. E nós esperamos que eles reproduzam esse temor do Senhor na casa deles. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5, quando Deus fala para os pastores, né, e está falando de um ideal para todos os crentes, ele diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição em toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá ter cuidado da igreja de Deus? Olha, falamos da prefeitura, do prefeito que não governa bem a cidade, falamos do governador e falamos do presidente, e da sua casa, e do seu lar. Sabe quem é o presidente? Sabe quem é o governador? Sabe quem é o prefeito? Às vezes você fala até mal até da igreja. E a sua casa é a sua primeira igreja. Como é que vai a sua casa? Como é que vai o seu lar? Não foi esse o tempo do nosso retiro do ano passado? Né? Põe em ordem a tua casa, organiza, governa, como é que anda? Como é que está o seu relacionamento? Como é que estão os seus filhos? Como é que estão as coisas no seu lar? Você precisa organizar bem sua casa, porque um dia você vai querer ter filhos, e que filhos que também sejam abençoados na sua casa. Nós nos perguntamos, amados, como é que nós podemos, e nós não podemos mais ficar ignorando tantas ordens de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Como temos palavras, como temos exortações, né? Como nós temos claramente lembrando todas essas coisas. Ele diz, capítulo 16, versículo 13, vigiai, estais firmes na fé, e portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos. Para que nós possamos perseverar, temos que ter fibra. Sabe por que muita gente não consegue passar tanto tempo, né, numa igreja? Porque foram derrotados por algum inimigo, o inimigo da alma deles. Alguns são derrotados por eles mesmos. A Bíblia diz, olha, portai-vos, vigiem, portem-se com varonilidade, com firmeza. Deus nos chamou e Deus nos habilitou. Essa nova natureza que nós lemos aqui, essa nova formação de Deus, foi uma formação segundo Deus, e é uma formação que é capaz de enfrentar os obstáculos, de vencer todas as coisas, para que nós possamos ser fiéis a Deus e proclamar as virtudes de Deus, e nós perseverarmos no Senhor e termos casas que servem realmente a Deus, que são para a glória de Deus. Deus nos habilitou, e a Bíblia diz, vigiai, estais firmes na fé, se portem como pessoas fortes, não como pessoas fracas. O que é isso na igreja de Deus? Famílias fracas, homens sem governar suas casas, homens sem assumir a responsabilidade, e acha que a igreja é que tem que fazer as coisas, não investem nas suas famílias. E quando vem as catástrofes, quando vem a ruína,
quando as paredes da casa, da família, começam a ruir, aí fica dizendo, eu fui criado na igreja, eu estive sempre na igreja, a minha família toda na igreja. Não é verdade, era para estar, a sua família era no Senhor. A igreja tem aqui domingo, tem aqui o sábado, tem um dia na semana, mas o inimigo está tenazmente, constantemente atacando a sua casa, atacando a sua família. É a hora de nós fazermos como o retiro da Rebeca, né? Portarmos como os guerreiros, como os soldados, como valentes de Deus. Temos que abrir os olhos e temos que abrir o coração. Você pensa, né? A gente às vezes pensa, tem uma ideia errada do Antigo Testamento. Às vezes a gente pensa que o Antigo Testamento é só a história de Israel e é só a lei e alguma coisa assim. O Antigo Testamento fala da história do povo de Deus e fala dos seus fracassos para servir de exemplo para nós. E quando nós vai até Deuteronômio capítulo 11, quando nós chegamos a sermos constantemente trazidos à memória dos conselhos de Deus, e parece que Deus quer nos encharcar com isso, quer nos encharcar com essa verdade da nossa responsabilidade. E sempre o assunto de Deus cuida da tua família. Sempre o assunto de Deus é a nossa responsabilidade com a nossa casa. Como é que anda a nossa vida? Como é que anda a nossa direção espiritual? Como é que anda o nosso sacerdócio, o nosso pastorado na nossa casa? Primeiro, Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 13, né? Não vamos ler todo, mas poderíamos até dedicar para essa leitura. E será que se diligentemente obedeceis aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha só o que Deus faz, Deus promete, sempre tem o lado da bênção de Deus. Então darei a chuva da vossa terra, a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás, e fartar-te-ás. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e se vais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Parece que Deus sussurra, ou algumas vezes grita para nós. Ponde, coloque, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, sempre na frente de vocês, para que não esqueçam. E diz o versículo 19, e ensinai-a a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E novamente o Senhor diz, olha, tem tantas bênçãos para dar para o meu povo, o povo que se porta com firmeza, que tem compromisso comigo, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, e dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. Né? Lindo, dar como os dias dos céus sobre a terra. Deus diz, ponde essas palavras no coração, e leve para a sua casa. Ore por sua esposa. Ore pelos seus filhos.
ore com a sua esposa. Ore com os seus filhos. Ore com os seus filhos. Mostre que você depende de Deus. Mostre para eles que você confia no Senhor. Agradeça a Deus na frente deles pelas bênçãos. Lamente, coloque as suas orações, coloque os seus desejos, as suas súplicas, coloque os seus pedidos, coloque o que vocês esperam perante o Senhor. Não apenas ore por eles, mas ore com eles. O Senhor diz que é uma forma de nós estarmos ensinando aos nossos filhos. Às vezes até nós ensinamos, às vezes nós trazemos para a igreja, às vezes nós até estamos fazendo alguma coisa assim. Mas lembre-se, amados, lembre-se que nossos filhos aprendem muito mais com o nosso exemplo. Quando nós somos exemplos de uma vida temente a Deus. Quando eles olham para a gente, sabem que na nossa vida, na nossa casa, na nossa profissão, no que nós trabalhamos, no que nós nos esforçamos, nós estamos dependendo de Deus e queremos que Deus seja glorificado em nossa vida. Mostre seu compromisso. Ele vê você lendo a Bíblia, ele vê você, seus filhos veem você orando, vê você agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, vê você chorando muitas vezes, se quebrantando perante Deus, vê você com a sua esposa, vê vocês reunidos, vê você dirigindo a sua casa em oração. Seu filho não vê nada disso e você quer ensinar ele a quê? Seus filhos não veem isso, sua esposa não vê isso, e diz: eu e minha casa servimos ao Senhor. Será que isso é verdade? Temos que abrir os olhos e o coração. Deuteronômio diz muito claro isso. Ponde essa palavra como frontal diante dos teus olhos. Coloca essa palavra na tua vida. Reúne a família para agradecer o alimento. Reúne a família para planejar as coisas, para dizer que, se for da vontade de Deus, faremos isso e aquilo. Que nós vamos nos reunir com nossa família também, em que nós estamos servindo a Deus, e que nós estamos nos envolvendo com a obra de Deus, como nós estamos orando pelos missionários, orando pela obra de Deus. Nossos filhos estão vendo isso, que nós estamos preocupados com a obra de Deus, e depois nós vamos exortá-los, se eles não viram o exemplo de nós, em nossa vida. Deuteronômio diz: olha, primeiramente coloque isso no seu coração, imprima isso, para que ele possa ver, para que ele possa imitar o seu exemplo. Amados, a Bíblia fala de tantas responsabilidades nossas como família. As mulheres foram criadas por Deus para auxiliarem seus maridos nessa guerra pela salvação da sua família. Quando Deus criou a mulher, Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus diz: olha, não é bom que o homem esteja só, e eu farei para ele uma auxiliadora. A mulher auxilia o marido na preservação da casa, então a mulher deve orar e muito pelo marido, deve auxiliar ele na sua liderança. Um marido que não está liderando, não está governando, não está dando exemplo, você é responsável, mulher, por isso. Porque Deus diz: você é auxiliadora dele. Você deveria estar orando por ele, você deveria estar estimulando a ele. Você é responsável pela salvação da sua família. Mas se seu marido não está cuidando, e você não está se preocupando com isso, você não está intercedendo: Senhor, eu quero a salvação da minha família, eu quero uma família que sirva a Ti, Senhor, eu quero uma família que nós formemos uma descendência que glorifique o Teu nome, Senhor, eu quero que meus filhos depois se casem e sejam homens de Deus, quero pessoas que estejam na igreja adorando a Deus, eu quero que pessoas que nós formemos uma descendência que esteja servindo a Deus, Senhor. Eu vou orar pelo meu marido, eu vou interceder por ele,
e eu vou auxiliá-lo nisso. Deus disse, far-lhe-ei uma ajudadora. E a mulher tem que assumir esse papel. Eu sou pastor aqui dessa igreja. E o que seria de mim se eu não tivesse tantas pessoas para me ajudar? O que seria de mim? Olha, para onde eu corro aqui na igreja para fazer alguma coisa, tem sempre pessoas que me ajudam, e como me ajudam. E muitas vezes eles fazem tão bem o trabalho disso, porque eles são pessoas que assumiram esse papel. E a mulher, a Bíblia diz, eu fiz você para isso. Eu criei você com a estrutura para isso. E essa palavra, eu tenho explicado aqui, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra idônea no hebraico é uma pessoa que esteja frente a frente. É como se fosse uma pessoa que fica cara a cara. E a mulher tem que ficar cara a cara com o marido para poder ajudá-lo, muitas vezes aconselhá-lo. Deixa que ele vai tomar a decisão. Deixa que ele tome a decisão, ele vai ser responsável pela decisão. Mas você é que está cara a cara com ele para aconselhá-lo, para dar o seu posicionamento, para dizer que está orando por isso e que vai respeitar a decisão dele. Porque nem sempre vai tomar decisões todas certas, mas você vai ajudá-lo nas decisões certas, a comemorar, a celebrar com isso. E quando ele tomar decisões erradas, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de apoio, e você vai ser a pessoa que o apoia, a pessoa que o sustenta, a pessoa que não deixa ele desanimar, mas que vai dar certo. Nós vamos em frente, nós vamos continuar, vamos lutar pela nossa família. As mulheres foram criadas por Deus para auxiliarem seus maridos nessa guerra. Hoje é uma guerra. Se você achar que a sua família não está sofrendo ataques para transformar seus filhos, né, se for homem, para não ser mais homem, se for mulher, para não ser mais mulher, para não terem mais conhecimento, o temor do Senhor, você já foi engolido, você já foi enganado. Você nem sabe que você já foi derrotado pela essa guerra. Então precisamos do homem e da mulher, o homem assumindo o seu papel como um homem e a mulher auxiliando, sendo bênção na vida do seu marido, amados.